Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo na nossa casa de Ministro Clarencio. Para nós começarmos, vamos fazer a leitura do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, através do seu altivo. E a lição é 19. Dor, sofrimento, angústia, decepção, destruição de afetos, eis o que a humanidade ao longo dos milênios vem sofrendo continuadamente, como que num processo de desgaste da personalidade agressiva que ainda possuímos. Em realidade, todas as vezes que sofremos as chamadas decepções, as dores morais que atingem nosso ser, isso ocorre justamente porque não somos ainda pedra burilada. Depois dessa linda mensagem, elevemos o nosso pensamento a Deus, mentalizemos a figura amada e querida do Mestre Jesus e oremos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrão desta casa abençoada, querido irmão Plácido, que também nos ajuda, Senhor, na direção dos trabalhos desta casa. Pedimos a proteção de Clarencio, a proteção de irmão Plácido, a proteção de todos esses amigos espirituais, Senhor, que incansavelmente trabalham conosco nesta casa abençoada, para que possamos ter um estudo de paz e de muitas reflexões, Senhor, em torno do nosso crescimento espiritual e moral. Que seja em nome do nosso querido Clarencio, em nome do nosso querido irmão Plácido, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, e do Mestre Jesus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado mais um estudo, Senhor, de sábado à noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, aos sábados nós fazemos o estudo em torno do Livro dos Espíritos, mas neste mês de dezembro falamos mais sobre o Mestre Jesus, porque é o mês do seu aniversário. Então, o nosso estudo de hoje será em torno da página do livro Focos de Luz, de diversos espíritos que o nosso querido seu altivo recebeu. E a página é Jesus e a Páscoa. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Essa citação é de Allan Kardec se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. E eis que se aproxima a data em que a cristandade comemora a Páscoa. Para alguns, a passagem. Para nós cristãos, a chegada do Cristo em nossos corações. Sim, realmente Jesus chega ao coração do homem a partir do momento em que a dor, o sacrifício, a renúncia e a capacidade de ver os sofrimentos do mundo tornam-se maiores do que os próprios sofrimentos. Jesus e o Pai e Jesus. Se é verdade que alguns acham que Jesus sofreu e temeu a morte nas suas palavras, conhecidas acerca do fato do Pai, possivelmente tê-lo abandonado, nem menos verdadeiro é que Jesus entrega-se ao Pai quando diz a Ele que entregava sua alma a Ele. A humanidade terrestre é assim: sofre, reclama, padece, fala de que sofre, passa por problemas, diz que os problemas são injustos, mas o homem, dentro de si, está de tal modo assinalado por Jesus que mesmo diante das dores, diante dos problemas e sofrimentos, volta-se para Deus, em preces, como que a rogar-lhe amparo e proteção. Ao mesmo tempo em que diz a Deus que está sofrendo, confia a Deus suas próprias dores, o próprio comportamento. Não é isto mesmo que dizer que está entregando-se ao Pai? Assim é a Páscoa. Para muitos, é um episódio de dor e sofrimento, e a humanidade como um todo parece ressaltar esses aspectos dolorosos da vida de Jesus. Mas e nós? Como será que vemos a Páscoa? Como uma oportunidade de congraçamento? Como um momento em que apelamos para determinados tipos de festejos? Ou será que estamos passando para um período de olhar a passagem, a entrada de Jesus em Jerusalém, sua morte, sua ressurreição, e nós mesmos dissermos assim: ah, Deus, continuo crendo, continuo aceitando a tua verdade, continuo sendo cristão. Meus irmãos, nos dias de hoje,
em que a humanidade toda sofre como um todo, em que parecendo-nos que os valores materialistas prevalecem sobre os valores espirituais. Somente a crença em Jesus, a grande força moral que existe sobre a terra, é capaz de nos fazer dizer assim: Deus o Pai, Jesus o Mestre e nós, discípulos, aprendizes, aqueles que estão lutando para, na medida do possível, mantermos-nos dentro das faixas do amor. Nesses dias, meus irmãos, pensemos em Jesus, como repetindo-me, a grande força da humanidade, que deve ser para nós como um grande instrutor e amigo de todas as horas. Que esta Páscoa sirva para nós como reflexão para as dores que o homem passa, e nós que sejamos capazes de alguma maneira contribuir para que essas dores sejam amenizadas, diminuídas, se não acabadas. Páscoa, vida, morte, ressurreição. Pensemos no amor de Deus e, embora a humanidade como um todo venha se entregando dia a dia a desvarios e a desequilíbrios, onde os momentos morais parece que vão cedendo lugar ao culto do corpo, ao culto das necessidades materialistas desenvolvidas por uma sociedade que cada vez mais se materializa, que nós possamos dizer a Jesus: Senhor, a Tua morte significou muito para a humanidade, que não percamos esta mensagem que nos destes e que nós mesmos, dentro de um esforço hercúleo, já que somos tão frágeis, nós mesmos possamos dizer assim: hei de ter igualmente a minha passagem, hei de dizer ao Pai: Pai, entrego em Tuas mãos a minha alma, numa divina reconciliação de nosso espírito para com Deus. Que esta mensagem de amor cristão possa estar em todos os corações no dia de amanhã, de sempre, mas que seja sempre o sinal da nossa reconciliação com Deus. Muita paz, meus irmãos. Vosso irmão Francisco Nicolau. Essa mensagem foi recebida no dia 26 de março de 2005. Então, meus queridos, essa passagem de Jesus no momento do Gólgota é uma passagem muito significativa para nós, porque dá toda aquela passagem da ressurreição, que nós sabemos que foi o momento que Jesus ele aparece perispiriticamente para dizer a todos nós que a morte não existe, e sim ocorre a finitude do corpo, mas a morte não existe. Nós somos espíritos imortais, e por sermos espíritos imortais, estaremos sempre vivendo. E as diversas reencarnações, elas servem para cada um de nós como momentos em que nós abrigamos um novo corpo, e aqui estamos tendo a oportunidade do crescimento através das escolhas do dia a dia. Então a Páscoa, para nós cristãos, é como o nosso querido irmão Francisco Nicolau salientou para nós. É o momento que nós olhamos para Jesus, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele passou, mas que ele tinha a fé em Deus. Então esse momento é trazido para nós cristãos como que todas as dores que nós tenhamos que passar, porque as dores, como diz o nosso querido Emmanuel no livro Consolador, são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, mas todas essas dores devemos estar junto com o Pai, junto com Jesus. Se nós lembrarmos do Mestre Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele nos mostrou que é necessário nós estarmos em prece, que a prece é o sustentáculo da alma, dos espíritos, estejam eles encarnados, revestindo o corpo físico, estejam eles desencarnados, sem estar em nenhum corpo físico. Mas a prece é o sustentáculo da alma. É a prece que faz com que nós tenhamos a ligação com esses amigos espirituais. E assim nós iremos conseguir avançarmos e crescermos, dependendo de muito esforço diário, sim. Então essa passagem
de Jesus para nós é o momento que Jesus chama a humanidade para vislumbrarmos as questões espirituais. Porque como o nosso próprio Francisco Nicolau traz para nós, ainda temos uma visão muito materialista das coisas, do mundo. Queremos somente algo material. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 799, aonde o Kardec vai perguntar se o Espiritismo de alguma forma iria influenciar no materialismo, ou seja, se as pessoas deixariam de ser tão materialistas com a influência do Espiritismo. E os Espíritos respondem que sim, porque através dessa doutrina espírita nós iremos ter um ponto de vista diferenciado sobre a vida. Então, Francisco Nicolau traz para a gente, através dessa página aqui, muito linda, muito bem explicada, como vemos esse momento da Páscoa. Será que vemos somente na visão material, de comprar ovos, de festejar? Ou será que vemos todo aquele sacrifício do Cristo, mas somente para ficarmos sentindo a dor? Ou será que vemos sim aquele sacrifício do Cristo, que Ele fez por nós, e no nosso dia a dia o sacrifício que nós também tenhamos que fazer para estarmos ligados a Ele? É isso que Francisco Nicolau ele nos chama a atenção, que esse momento da Páscoa deve ser um momento de reflexões ao torno de tudo que Jesus passou, e que nós, ao longo do dia a dia, estamos também passando as nossas provas, as nossas dores, mas, dependendo das nossas escolhas, nós vamos conseguir passar com grande maestria. Sim, a nossa fé, ela ainda é titubeante, como diz o nosso querido Baltazar, no livro Pela Graça Infinita de Deus, o volume 3. Mas nós precisamos começar a ter fé. E como é que a gente vai ter nessa fé? Vai construindo no dia a dia, acreditando que tudo passa, acreditando que Jesus está conosco, acreditando que temos essa play de amigos espirituais através das nossas escolhas produtivas, escolhas no bem. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel fala que ter fé é muito mais do que acreditar, é crer. Crer é ter a certeza. Então todas as nossas lutas diárias, elas não chegam para nós porque Deus quer nos punir. E é essa visão que Jesus trouxe a todo momento. Porque no momento da dor física que ele sentiu, que ele foi pregado naquela cruz, ele vira para a humanidade e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas em nenhum momento ele fica contra ao desígnio do Pai, e ele entende que aquilo seria necessário para que nós posteriormente começássemos a enxergar os valores espirituais. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos uma vida de loucuras, uma vida de desequilíbrios, como diz o nosso querido Francisco Nicolau. Mas já sabemos que todos esses desequilíbrios, todas essas loucuras, elas são passageiras. Porque a lei de Deus está descrita na nossa consciência, já diz a pergunta 621. Então, o homem, todos nós, iremos um dia nos conscientizarmos dessa lei de Deus. Uns já estão nesse processo da conscientização de toda a reeducação espiritual, outros ainda estão muito distantes. Mas Jesus traz a todo momento, para cada um de nós, que todos nós iremos despertar. Porque só existe um caminho. E esse caminho é o caminho que Deus trilhou para nós, que é o caminho da felicidade. Toda rebeldia, como diz no Evangelho, obediência e resignação, ela um dia terá que ser vencida. E o homem, o ser imortal, ele irá perceber: deste caminho eu não posso mais seguir. Eu preciso me alinhar às leis de Deus. Eu preciso seguir o que Jesus veio falar para nós há 2020 anos atrás. Então, nós estamos nesse processo da reeducação.
Nós estamos nesse processo do crescimento. E também devemos ter compaixão daqueles que infelizmente ainda não estão nesse processo, porque nós já sabemos que somos espíritos imortais. Então teremos inúmeras encarnações para nós irmos despertando sobre esta lei de Deus, esta lei de amor, que Jesus, o Espírito puro, que diz a 625, o Espírito mais perfeito que esteve aqui, o Espírito puro, trouxe para nós brilhantemente. E seguindo esse caminho, nós iremos ter a nossa consciência cada vez mais tranquila, porque estamos no caminho correto, estamos no caminho que irá nos elevar, que irá fazer com que nós, pouco a pouco, acabamos nos libertando dessas amarras que nos prendem à matéria, que nos prendem às viciações, dos vícios. Então nós estamos nesse momento. E aqui Francisco Nicolau, ele fala para nós, que a Páscoa sirva para nós como reflexão para as dores que o homem passa, e nós que sejamos capazes de alguma maneira contribuir para essas dores, para que essas dores sejam amenizadas, diminuídas, se não acabadas. Então que a Páscoa, ela seja esse momento de reflexão, mas não somente a Páscoa, toda a vida de Jesus, seja para que nós possamos refletir sobre o que Ele fez, o que Ele trouxe, e começarmos a nos esforçar. E para nós entendermos como nós nunca estamos sozinhos, existe uma passagem que é muito salientada para nós, no momento que Jesus está levando a sua cruz, até passando por aquele momento do Gólgota, ele está para ter aquele momento da crucificação. Chega um determinado momento que as forças físicas de Jesus acaba ele não tendo mais, e ele acaba caindo. E nesse momento chega uma pessoa e o ajuda a carregar essa cruz. O nome desse companheiro é Simão de Cirineu. Ele ajuda Jesus a levar esta cruz até o momento da crucificação. E por que Simão de Cirineu, ele é tão importante nós falarmos sobre ele também? Porque a figura desse companheiro mostra e ilustra para todos nós que mesmo nas nossas maiores dores, nos nossos maiores sofrimentos, nós nunca estamos abandonados. Sempre vai ter alguém, seja encarnado, que vai nos dar aquela sustentação no momento que as nossas forças já estiverem se acabando. É uma palavra amiga, é um telefonema amigo, é um pensamento de luz, é uma prece que chega até nós, reconfortando os nossos corações, nos dando ânimo, nos dando coragem, e ali nós conseguimos ter aquela força para continuar. Então esse momento que Jesus passa naquele Gólgota, no momento da crucificação, é justamente para mostrar, Simão de Cirineu, ele mostra que nenhum de nós estamos abandonados. Então, meus amigos, é importante nós, no nosso dia a dia, estarmos ligados a Jesus para que possamos receber com muito mais facilidade essas influências espirituais dos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Como disse o nosso querido professor Eurípides, invisibilidade não significa ausência. A todo momento nós temos espíritos do nosso lado. Mas como diz a 459 do Livro dos Espíritos, que tipos de companhias espirituais nós estamos querendo? Então por isso que nós devemos seguir Jesus. Porque quando seguimos Jesus, nós estamos abrindo o nosso campo vibracional para companhias de amigos espirituais bons que irão nos ajudar nesse momento a qual cada um de nós estamos passando e a qual a humanidade também está passando como um todo por conta da Covid-19, esse vírus que chegou para nós, para o quê? Para nos mostrar que nós devemos trabalhar o nosso ser e não o nosso ter.
para começarmos a prestar atenção que nós não somos a matéria. A matéria é importante sim, porque ele é o veículo que nos ajuda na atual encarnação a nós estarmos aqui e aqui no nosso dia a dia irmos aparando as nossas arestas e assim desta forma indo escrevendo e reescrevendo uma nova história. Mas isso tudo vai passar. Então essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, ela veio mostrar para nós que o importante são as conquistas espirituais. Valorizarmos a nossa família, valorizarmos os nossos amigos, valorizarmos os amigos também espirituais, valorizarmos os momentos presentes, porque quantas as vezes, nós estávamos ali presentes, mas o nosso pensamento, o nosso sentimento estava em outros locais. E agora, quando nós fazemos uma live com uma pessoa que nós amamos, nós estamos ali de corpo presente. Embora não estamos juntos fisicamente, mas estamos com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos pautados para aquele momento, vivendo um dia de cada vez. Então, esse momento que nós estamos vivendo é para isso. Que nós possamos ver um dia de cada vez. Que nós possamos perceber e dar importância ao que realmente precisa que se dê a real importância, e não a coisas passageiras, e não a visão materialista, que aqui também é trazida pelo nosso querido Francisco Nicolau. Chegou o momento para a humanidade como um todo se despertar. Chegou o momento para que a humanidade como um todo possa fazer melhores escolhas, possa como um todo crescer espiritualmente. Mas que nós não pensemos que essa transição, que essa modificação vai ocorrer da noite para o dia. Primeiro, nós precisamos modificarmos a nós mesmos, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelos nossos gestos. Então, que nós pensemos mais em Jesus, que nós oremos mais, que nós possamos agir mais no bem, porque dessa forma, modificando a nós mesmos, nós vamos ajudando na modificação do planeta como nós estamos. Nós vamos mudando a psicosfera do nosso planeta para uma psicosfera de mais amor, de mais solidariedade, de mais respeito, de mais paciência, de mais tolerância, que foi o que o Cristo trouxe para nós. Em nenhum momento Cristo agiu impulsivamente. Em nenhum momento Cristo desistiu de algum espírito, de algum amigo de caminhada, de algum irmão de caminhada. Mas aí nós vamos pensar assim, mas ele era espírito puro, mas é a caminhada que nós devemos começar a fazer, porque nós também chegaremos lá. Por ele ser espírito puro, ele tem que ser o nosso guia, o nosso modelo, a nossa estrada. E nós também vamos chegar lá, porque foi o próprio Jesus que falou para nós: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Por que ele falou sobre isso? Porque ele sabe que todos nós chegaremos a essa perfeição. E essa perfeição, ela está direcionada para todos os espíritos, mesmo aqueles que estão rebeldes, até nós que já estamos esforçando e aqueles que já estão junto ao Pai. Todos nós chegaremos a essa perfeição, mas é preciso viver as etapas, é preciso ir se transformando, é preciso ir no dia a dia, como Francisco Nicolau falou, observarmos aquele momento da Páscoa de Jesus, que foi aquele momento da dor, aquele momento de estar junto ao Pai, aquele momento da visão perispirítica, e nós trazemos a Páscoa para os nossos corações, para o nosso dia a dia. Momentos que nós, como estamos conversando aqui, passaremos pelas dores sim, mas oremos ao Pai, oremos por nós, oremos pela humanidade, possamos refletir o que devemos modificar em nós
e possamos assim acreditar na vida espiritual, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar na pluralidade das existências, acreditar na imortalidade da alma, vivenciar esses ensinamentos espirituais com a força, com a certeza e com a coragem, porque tudo vai passar. Estamos nesse momento, sim. Muitos dos nossos amores voltaram ao plano espiritual. Muitos dos nossos amores estão nos hospitais, mas a gente precisa acreditar que os que estão voltando ao plano espiritual estão sendo assegurados pelos amigos espirituais, por tantos médicos, tantos enfermeiros do plano espiritual que estão fazendo hospitais de campanha pela nossa orbe terrestre, estão socorrendo a esses companheiros. E os que estão nos hospitais também estão sendo socorridos pelos amigos também espirituais na área da medicina. Espíritos de luz, de ciência, estão inspirando a esses que estão se dedicando à sua vida, renunciando a estarem com as suas famílias, mas estarem ali no laboratório, no mundo todo. Então os espíritos de luz ligados a essa área da ciência também estão ali, ajudando a esses espíritos encarnados para que uma vacina possa chegar. Meus irmãos, não estamos abandonados jamais. Então que nós possamos refletir sobre a figura de Jesus, essa figura ilustre que sempre deve fazer parte do nosso dia a dia, como um amigo, um irmão que nos mostra a caminhada segura, a caminhada serena, a caminhada com lucidez espiritual. Porque todos nós estamos trabalhando aqui no dia a dia, se trabalhando também e se modificando, fazendo as nossas reformas íntimas, para cada vez mais nós despertarmos para a lucidez espiritual, de entender que nós somos espíritos imortais, de entender a nossa caminhada. Então que Jesus possa sempre, com seu amor, nos envolver nas energias de paz, nos envolver nas energias de coragem, que não tenhamos medo, que tenhamos prudência, sim, mas que tenhamos fé e coragem para passar por todas essas situações a qual nós estamos passando com muita firmeza, com muita paz e com muita lucidez espiritual. Que Jesus esteja do nosso lado, que Ele possa ser sempre o nosso caminho. E, meus irmãos, por maiores dores que nós estejamos passando, que nós sempre possamos vislumbrar uma luz. E essa luz é Jesus. Ele está diariamente segurando na mão de cada um de nós. Ele está diariamente inspirando a cada um de nós e dizendo assim: meus irmãos, vocês irão conseguir passar por esse turbilhão, mas vocês conseguirão passar com coragem se estiverem ao meu lado. Que Jesus nos abençoe e que lembremos do Cristo Consolador. Eu sou o grande médico das almas, tenho remédio e há de curar-vos. É Jesus falando para nós. Confiemos nele, confiemos em Clarencio, confiemos em todos esses amigos espirituais anônimos que estão junto conosco, que tudo isso vai passar. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que, Senhor Jesus, que Tu possas estar junto conosco sempre. Que Tu possas estar, Mestre, nos direcionando sempre para a luz, sempre para o mais alto. Que possamos, Mestre, ter a certeza do Teu amparo, da Tua sustentação, do Teu equilíbrio amigo, Mestre Jesus, nos nossos dias. Que possamos fazer escolhas, Senhor, mais produtivas, escolhas no bem, escolhas contigo,
que o nosso querido ministro Clarencio, que o nosso querido irmão Plácido, Senhor, possam também continuar nos inspirando a caminhada do bem, nos inspirando a caminhada, Senhor, segura e lúcida, junto aos amigos espirituais superiores. E que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de irmão Plácido, em nome de irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte damos por encerrado, Senhor, mais um estudo, Senhor, durante o sábado que nós tivemos nesta noite. E que a paz do Mestre Jesus conforte, ampare, Senhor, os corações de cada um de nós. Muita paz, meus irmãos.